E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar um pouco de um dos conceitos fundamentais da psicologia junguiana, que é o conceito de complexo. E o que é um complexo? O que Carl Jung quer dizer quando ele afirma que nosso psiquismo é formado por diversos complexos cindidos entre si? Ele quer dizer que nosso psiquismo ele não é uma totalidade unitária, ele não se identifica com o eu cartesiano, aquele eu penso, eu controlo o meu próprio corpo, eu sou quem sente o que está acontecendo no mundo exterior, eu sou quem percebe as coisas. Na verdade, nosso psiquismo é formado por complexos separados entre si e que têm uma natureza automática. Eles podem simplesmente ser acionados devido ao estímulo exterior. E apesar esse eu cartesiano, digamos assim, que é o centro do meu campo de consciência e, como Jung diz, ele parece possuir um alto grau de continuidade e de identidade, ele não é a totalidade do meu psiquismo. Meu psiquismo não se encerra nesse eu que pensa e controla o próprio corpo e percebe o mundo exterior. Eu sou, digamos, atacado por diferentes complexos de maneira automática, dependendo de como o mundo exterior se apresenta para mim. E o que seriam os complexos, então? O eu é um complexo na teoria junguiana. Esse eu cartesiano, ele é um complexo. E os complexos exteriores a esse eu, vou dar um exemplo prático que fica bem tranquilo de entender. Digamos que uma pessoa tem um complexo de inferioridade, até um termo que é bastante utilizado popularmente. Digamos que eu chego em uma pessoa com um complexo de inferioridade e eu observo que ela está utilizando um novo tênis. E eu pergunto, tênis novo, você comprou esse tênis? Para ela, essa frase que ela é isenta de algum significado posterior, ela é só essa frase que significa uma pergunta. Para ela aquela frase está significando um ataque pessoal. Ela acha que eu não gostei do tênis dela, ou que não combinou com ela, ou que eu estou insinuando que o tênis dela é falso. Então, aquela frase exterior foi constelada, é a expressão que Jung usa, foi constelada pelo complexo, e o complexo, por ser autômato, ele foi ativado e ele, inclusive, vai jorrar pensamentos na cabeça dessa pessoa, vão emergir pensamentos na cabeça dessa pessoa, que não é esse complexo do eu cartesiano que está pensando. Digamos que uma pessoa tem uma insegurança em relação à rejeição e um amigo deixou de respondê-la por alguns minutos. Instantaneamente, alguns pensamentos vão começar a emergir na sua consciência de que aquela pessoa, algumas hipóteses, né, que aquela pessoa não respondeu porque ela não gosta de mim, porque ela está conversando com outra pessoa, porque eu não sou um amigo bom o suficiente. Então, o complexo, ele é um núcleo ideoafetivo, ele é composto por imagens, fantasias e por afetos, por isso ideoafetivo, que dá tonalidade afetiva às coisas do mundo exterior. Ou seja, se um complexo materno é ativado, digamos assim, na minha experiência, o que vai vir do mundo exterior para a minha experiência consciente vai ter essa tonalidade relacionada ao meu complexo materno. O mesmo em relação ao complexo de inferioridade, um complexo de rejeição. Então, o complexo é isso, ele é autônomo, você pode até perceber a autonomia que ele tem quando, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a pessoa com complexo de rejeição. Não é esse eu cartesiano, esse eu que a gente se identifica com ele, que está pensando, nossa, por que será que ela não me respondeu? Vou formular hipóteses aqui e chegar numa conclusão. Não, até porque pensar cansa e os pensamentos eles estão chegando de maneira instantânea. A gente não está pensando e chegando, formulando hipóteses. Na verdade, o complexo ele está colocando tonalidade afetiva naquele evento que aconteceu e dando conclusões instantâneas para a gente. É o que acontece quando a gente está com ansiedade, por exemplo, que acontece um fato do mundo exterior que é digamos, um gatilho para um complexo ser ativado, constelado, e esse complexo ele tira diversas conclusões por a gente não está, esse complexo do eu, repetindo, para Carl Jung, o eu
esse eu cartesiano, o eu que pensa, o eu subjetivo, o eu que controla o próprio corpo, o eu que tem um alto grau de historicidade, continuidade, identidade, esse eu, ele é um dos complexos do psiquismo, mas a gente é formado por outros complexos. Inclusive, como eu disse no começo do vídeo, os arquétipos são complexos do psiquismo. Fazendo uma revisão geral, um complexo ele é um núcleo de tonalidade afetiva, então você imagina ele como um fulcro, uma pedra angular ali, o princípio do complexo, que vai sugando, digamos assim, ele vai constelando as imagens, as percepções que a gente tem do mundo exterior e dando tonalidade afetiva para esses acontecimentos do mundo exterior. E posteriormente eu pretendo falar de complexos de maneira mais específica, por exemplo, complexo materno, que Carl Jung fala bastante ali no volume 9, os arquétipos e o inconsciente coletivo, e falar de alguns dos arquétipos também. É isso, espero que tenham gostado do vídeo.